Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Bom, eu espero que sim. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. E nessa aula nós vamos falar sobre as taxas que podem ser cobradas em um fundo de investimento. Vamos lá? Então vamos. Pessoal, vamos lá. Taxas em fundos de investimento. Eu vou começar falando para vocês, pessoal, são 4 taxas ao todo, tá? Fora tributação, né? Fora imposto, que podem ser cobradas. Mas eu vou dividir quais são as mais comuns e as que geralmente não são cobradas, tá? Então vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4. Nós temos a chamada taxa de administração. Nós temos também a chamada taxa de performance. Nós podemos ter a taxa de entrada e a taxa de saída. Ponto importante, esses dois caras aqui, esse e esse, hoje em dia são um tanto quanto incomuns de ser cobrado, tá? Porque, veja bem, eu vou cobrar uma taxa, ó, imagina só, pessoal, vamos fazer aqui em cima, ó. Tem um investidor que ele vai trazer o dinheiro para o meu fundo de investimento. Eu vou cobrar uma taxa para ele entrar no meu fundo? Pô, não faz sentido, né? Porque o cara está trazendo dinheiro. E hoje existe uma competição muito grande, o cara não vai querer pagar para entrar nesse fundo, entendeu? Até porque ele já vai pagar a taxa de administração que eu vou falar para você. Então ele não quer pagar também uma taxa de entrada. Então, mercadologicamente falando hoje, é bem incomum a taxa de entrada e a taxa de saída, tá? Mas, enfim. Então esse cara aqui, ó, a taxa de entrada e a taxa de saída, bom, se autodefine, né? É uma taxa que eu vou cobrar, é uma taxa quando o investidor quiser entrar no fundo de investimento. A taxa de saída é uma taxa que eu vou cobrar quando o investidor quiser sair do fundo de investimento, quando ele quiser resgatar os seus recursos, tá? Gabriel, é comum cobrar? Não, não é comum cobrar, tá bom? Eu estou te passando aqui porque tem no edital da prova, então é importante que você saiba. Agora, taxa de administração e taxa de performance é comum cobrar e você tem que se atentar aqui, tá bom? Vamos lá, definição de taxa de administração. A taxa de administração é a taxa utilizada para remunerar todos os prestadores de serviço em um fundo de investimento. Por exemplo, você que mora em algum condomínio, você paga a taxa de condomínio. E essa taxa, além de realizar benfeitorias aí no condomínio, também vai pagar os prestadores de serviço para esse condomínio. A taxa de administração é justamente isso. É a forma de remuneração dos prestadores de serviço. Beleza? Beleza. Importante para a sua prova. A taxa de administração é uma taxa fixa, é uma taxa expressa ao ano, mas ela é calculada e deduzida do valor da cota diariamente. Tá, Gabriel, não entendi nada que você falou. Calma, veja bem. Vou apagar isso daqui, tá, pessoal? Essa parte do lado que, aqui não tem muito o que falar, para ter um pouquinho mais de espaço. Nós temos aqui o fundo A, por exemplo. Esse fundo A cobra 2% de administração ao ano. O que isso significa? Isso aqui significa o seguinte, é uma taxa fixa de 2%, ela é expressa ao ano, só que ela vai ser deduzida da cota dos cotistas diariamente. Então eu vou pegar esses 2% aqui, vou descapitalizar esses 2% pelos dias úteis do ano e todos os dias úteis eu vou lá e vou tirar uma partezinha. Ao completar essas partezinhas vai representar 2% ao ano. Significa o seguinte, se esse fundo rendeu, por exemplo, 14% ao ano, o que vai ter entrada de rentabilidade para o investidor é 12% ao ano. Ok? Eu já mencionei para você que existem algumas informações periódicas que os fundos têm que informar para o mercado e para os investidores em geral periodicamente.
E uma delas é a respeito da rentabilidade, tá? Aquela rentabilidade divulgada, pessoal, é uma rentabilidade líquida de taxa de administração, mais bruto de imposto. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que aquela rentabilidade que está divulgada lá, eu não preciso descontar a taxa de administração, porque naquela rentabilidade já está divulgada, já está descontada a taxa de administração. O que não está descontado ali é o imposto, beleza? Então, por exemplo, se eu falar que um fundo de investimento nos últimos 12 meses rendeu 12%, o que eu estou querendo dizer é que esse fundo teve um rendimento de 12% e eu já descontei a taxa de administração. Então, se a taxa de administração é 2%, na realidade, o que aquele fundo rendeu foi 14%. E aí teve a redução da taxa de administração e a rentabilidade divulgada foi a de 12%. Beleza? Então, se atente conta a isso. A rentabilidade divulgada ela já é líquida de taxa de administração, mas ela não é líquida de imposto. Ok? Ok. Então, ó, entendeu quanto a isso? Taxa de administração, uma taxa fixa, ela é expressa ao ano, mas ela é calculada e deduzida diariamente. Então, é correto eu falar que a taxa de administração afeta o valor da cota do fundo de investimento. Beleza? Beleza. E a taxa de performance, Gabriel? O que é a taxa de performance? Bom, veja bem, a taxa de performance é uma taxa utilizada para bonificar quando o fundo tem uma performance além do esperado, além do seu benchmark. O que eu estou querendo dizer? Imagine que nós temos um fundo de investimento B aqui, tá? Esse aqui é um fundo B. Esse fundo B, ele cobra taxa de administração, como todos os outros fundos. Beleza? Beleza. Só que esse fundo também ele pode cobrar uma taxa de performance. O que significa isso? Significa que se o gestor conseguir realizar um bom trabalho nesse fundo, selecionar bons ativos e esses ativos trazerem um retorno para o fundo maior que o benchmark, esse gestor, na verdade esse prestador de serviço, ele vai ser remunerado com uma taxa adicional, que é a chamada taxa de performance, tá? Então, por exemplo, imagine que esse fundo aqui, ele tem como um benchmark o IBOV, que é o Ibovespa. E aí o Ibovespa deu lá X% num período. E aí o gestor conseguiu 2X% nesse ano. Deixa eu colocar um número aqui, vai ficar mais fácil, né? Pra gente entender. Ó, vamos supor que o Ibovespa no ano deu 10%. Tá? E aí, então 100% do benchmark seria isso daqui, né? E aí esse fundo aqui rendeu 14% no ano. Então sobre esses 4% que rendeu a mais aqui, ó, sobre esses 4% que rendeu a mais, pode ser cobrado taxa de performance. Então, por exemplo, olha, eu cobro 20% de taxa de performance. Significa o seguinte, que esses 4% a mais que teve de rendimento, eu vou cobrar 20% sobre esses 4 a mais aqui. Entendeu? Basicamente é isso, tá? E aí tem algumas informações importantes referente à taxa de performance. Primeiro, a cobrança, ela tem que ser semestral, pelo menos. Semestral. Por que semestral? Porque é o seguinte, imagina que em um mês o gestor foi bem e ele superou o benchmark. Lindo, show de bola. Agora, nos outros 5 meses ele não foi bem e não superou. Pô, a gente vai ter que avaliar para verificar se o retorno foi positivo desse gestor no semestre. Se o retorno foi positivo, ok, cobra a taxa de performance. Se não, não cobra, tá? Essa metodologia de cobrança ela é chamada de linha d'água. Linha d'água. Tá bom? É a metodologia utilizada para a cobrança de taxa de performance. Essa metodologia ela é utilizada para não ter uma falsa possibilidade de cobrança de taxa de performance, porque ele tem que avaliar se o gestor está fazendo um bom trabalho ao longo do tempo. Se o gestor dá um pico, mas depois nos outros meses não faz um bom trabalho, ele não ganha taxa de performance, entendeu? Essa é a grande ideia de utilizar a metodologia de cobrança de linha d'água. Beleza, pessoal? Ó, então nessa aula nós falamos sobre as taxas em um fundo de investimento. Tem a taxa de ingresso e a taxa de saída, que não é comum cobrar, que é a taxa de entrada e a taxa de saída. E nós temos a taxa de administração e a taxa de performance, que são as mais comuns, tá?
Taxa de administração fixa, expressa ao ano, mas calculada e deduzida diariamente. Taxa de performance, ela vai remunerar quando trouxer um bom resultado para o fundo de investimento. Beleza? Espero que você tenha entendido. Espero que tenha ficado muito claro. Mas se ficou alguma dúvida, já sabe, entre em contato comigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.